Uma construção if permite executar um conjunto de instruções em um código baseado no resultado de uma condição. Essa condição deve ser sempre avaliada como valor booleano ou expressão que resulta em um valor booleano. Lembre-se que a classe wrapper é booleana não é coberta no exame. Você pode especificar um conjunto de instruções para executar quando essa condição for avaliada como verdadeira ou falsa. No exame, atente para um código como este, que utiliza o recuo enganoso. Na ausência de um bloco de código definido, marcado com par de chaves, somente a instrução após a construção if será considerada parte dela. Aqui está um exemplo de construção if-else sem par de chaves, que delimita essa construção if-else. Então, o segundo else aqui, lembre-se que quando você não tem um par de chaves, apenas a primeira instrução vai ser considerada dentro daquele código, dentro daquele bloco de código, nesse caso else. Então o else só tem aqui o system.out.println not aligned. Já o segundo aqui, again not aligned, não está incluído, não está dentro daquele else. Agora, como podemos consertar isso? Podemos utilizar um par de chaves para delimitar aquele bloco exatamente onde queremos inicializar e finalizar aquele código, como podemos ver aqui no segundo exemplo. O resultado de uma variável ou expressão usada em uma construção if deve ser avaliado como verdadeiro ou falso. Lembre-se disso. Atente para o código no exame que utiliza o operador de atribuição para comparar um valor booleano no caso de condição. Ele não vai comparar o valor booleano, ele somente vai atribuir um valor a ele. O operador correto para a comparação de um valor booleano é o operador de igualdade igual igual. If zoneados é uma construção if dentro de outra construção if. Teoricamente, não há limite sobre os níveis de if zoneados. Sempre que você se deparar com if zoneados, você precisa ser cuidadoso sobre como determinar a parte else de uma instrução if. Como determinar qual instrução pertence a uma instrução aninhada? Se o código utiliza chaves para marcar o início e fim do território, não temos nenhum problema. Agora, quando as construções não utilizarem chaves, não seja confundido pelo recuo enganoso do código, que pode ou não estar correto. Então, tente combinar os ifs com seus elses correspondentes. Como podemos ver aqui no exemplo, o que faremos? Pegamos de baixo para cima e combinamos cada else com o if mais acima. Então, esse else aqui da linha 7 se refere ao if da linha 3. E o else da linha 5 se refere ao if da linha 2. A instrução switch pode definir várias etiquetas de case dentro de seu bloco switch, mas apenas uma única etiqueta default. O hot default é executado quando nenhum valor correspondente foi encontrado nos cases. A instrução break é utilizada para sair de uma instrução switch após o código completar a sua execução para um case correspondente. Lembre-se, a instrução switch pode melhorar a legibilidade do código, substituindo o conjunto de if e elses. A instrução switch pode definir várias etiquetas de case dentro de seu bloco switch, mas apenas uma única etiqueta default. O hot default é executado quando nenhum valor correspondente foi encontrado nos cases. A instrução break é utilizada para sair de uma instrução switch após o código completar a sua execução para um case correspondente. Lembre-se, a instrução switch pode melhorar a legibilidade do código, substituindo o conjunto de if e elses. A construção if-else avalia todas as condições até que encontre uma correspondência. Já a construção switch compara o argumento passado a ele com seus rótulos. Você não pode utilizar a instrução switch para comparar todos os tipos de valores, como todos os tipos de objetos e primitivos. Há limitações sobre os tipos de argumentos que uma declaração switch pode aceitar. Agora, você também pode passar uma expressão para a instrução switch, se ela retornar um dos tipos permitidos. Cuidado com as perguntas de prova que tentam passar um primitivo do tipo decimal, como float ou double, para a instrução switch. Caso tente passar float ou double para a instrução switch, o código não vai compilar. Temos aqui alguns exemplos utilizando switch. No primeiro exemplo aqui, temos
várias variáveis int definidas e estamos atribuindo ela aqui à instrução case na linha 3. Isso aqui não vai compilar, porque elas não são reconhecidas em tempo de compilação, e sim em tempo de execução. Para serem reconhecidas em tempo de compilação, terão que ser marcadas como final, pois elas não podem ser reatribuídas, não podem receber um novo valor, como podemos ver aqui no segundo exemplo. Agora, temos aqui o terceiro exemplo. Esse código também não vai compilar. Por quê? Temos aqui uma variável int, do tipo int, c, e esse c não está sendo atribuído naquele momento, e sim depois. Então, c igual a 30 aqui, não vai ser reconhecido em tempo de compilação. Não vai ser determinado em tempo de compilação. Por isso, o código do exemplo 3 aqui não vai compilar. Examinando o código a seguir, no qual o tipo de argumento passado para a declaração switch é byte e o valor do rótulo case é do tipo float. Mas lembre-se, esse código não vai compilar porque não podemos definir um rótulo de case como float. Null não é permitido como rótulo de case. O código que tentar comparar a variável passada para o switch com null não irá compilar, como é demonstrado no código a seguir. É aceitável definir um bloco de código único para várias etiquetas de case em uma declaração switch, como é mostrado no seguinte código. Observe a utilização break para sair da construção if uma vez que o case foi encontrado. Na ausência da declaração break, o controle vai cair no código restante e executar o código correspondente a todos os cases restantes que o seguem. Um loop for é geralmente utilizado para executar um conjunto de instruções com número fixo de vezes, como podemos ver no código a seguir. Observe que o loop for define três tipos de palavras, separadas pelos pontos e vírgulas, como segue: instruções de inicialização, condição de término e cláusula de atualização, que é a instrução executável. Um ponto importante a notar no que diz respeito ao loop é que a cláusula de atualização executa depois de toda a declaração definida dentro do corpo do loop for. Em outras palavras, você pode considerar a cláusula de atualização sendo a última declaração no loop for. A seção de inicialização, que executa apenas uma vez, e pode definir múltiplas declarações. Da mesma forma, a cláusula de atualização pode definir múltiplas declarações, mas só pode haver uma condição de término para um loop. Um bloco de inicialização executa apenas uma vez. Um loop for pode declarar e inicializar múltiplas variáveis em seu bloco de inicialização, mas as variáveis que ele declara devem ser do mesmo tipo, como podemos ver no primeiro exemplo aqui. Temos aqui apenas uma variável sendo declarada. Agora, no segundo exemplo, temos várias variáveis sendo declaradas, só que de tipos diferentes. Isso não pode acontecer, o segundo código aqui não vai compilar. A condição de término é avaliada uma vez para cada iteração antes de executar as instruções definidas dentro do corpo do loop. O loop termina quando a condição de término for avaliada como falsa. A cláusula de atualização. Normalmente você usaria este bloco para manipular o valor da variável que você utilizou para especificar a condição de término. Esta execução continua até que a condição de término seja avaliada como falsa. Você pode definir várias instruções na cláusula de atualização, incluindo chamadas para outros métodos. O único limite é que estas declarações serão executadas na ordem em que elas aparecem. Loops aninhados. Se um loop inclui outro loop, eles são chamados de loops aninhados. O loop que inclui outro loop é chamado de loop externo. O loop fechado é chamado de o loop interno. Não há limites para os níveis de aninhamento de loops. O loop for aprimorado também é chamado de loop for each e oferece algumas vantagens sobre o loop regular. Ele também tem algumas limitações. Para começar, o loop regular é complicado de utilizar quando se trata de iteração de uma coleção ou uma matriz. Você precisa criar uma variável de loop e especificar as posições de início e término da matriz. Mesmo se você quiser fazer uma interação através da coleção completa ou lista, o loop for aprimorado torna a tarefa mencionada muito mais fácil.
como demonstra o seguinte código. O que acontece quando você tenta modificar o valor da variável de loop em um loop for aprimorado? O resultado depende se você está interagindo através de uma coleção de valores primitivos ou objetos. Se você estiver interagindo através de uma matriz de valores primitivos, a manipulação da variável de loop nunca vai mudar o valor da matriz que está sendo iterada, porque os valores primitivos são passados por valor para a variável do laço em um loop for aprimorado. Agora, quando você percorrer uma coleção de objetos, o valor da coleção é passado por referência à variável de loop. Se o valor da variável de contagem é manipulado pela execução de métodos sobre ele, o valor modificado será refletido na coleção de objetos que está sendo iterado. Temos algumas limitações no loop for aprimorado. Apesar do loop for aprimorado ser uma boa escolha para interação através de coleções e matrizes, não pode ser utilizado para inicializar uma matriz e modificar seus elementos. O loop for aprimorado não pode ser utilizado para remover os elementos de uma coleção, porque o loop esconde um iterator utilizado para percorrer os elementos de uma collection. Você não pode utilizá-lo para remover os dados, porque não é possível chamar o método de remoção. Se você atribuir um valor nulo à variável, ela não irá remover o elemento de uma coleção. O loop for aprimorado não pode ser utilizado para iterar sobre coleções ou matrizes múltiplas no mesmo loop. Embora seja perfeitamente bom para você percorrer loops aninhados em coleções ou arrays utilizando este tipo de loop, você não pode interagir sobre várias coleções ou matrizes no mesmo for aprimorado. Cada loop permite a criação de apenas uma variável de loop, ao contrário do loop regular, onde você pode definir várias variáveis de loop. Utilize o for aprimorado para percorrer as matrizes e coleções. Agora, nunca utilize ele para inicializar, modificar ou filtrar essas coleções. O loop for aprimorado aninhado. O loop aninhado também pode trabalhar com coleções não relacionadas. Teoricamente, o nível de nidificação para qualquer um dos laços não tem limites, incluindo o loop for aprimorado. Um loop aninhado executa todas as suas interações para cada única iteração no seu laço externo imediato. Os loops while e do while. Esses loops executam um conjunto de instruções enquanto a sua condição for avaliada como verdadeira. Ambos os circuitos funcionam exatamente da mesma maneira, com exceção de uma única diferença. O while verifica a sua condição antes de avaliar o seu corpo do laço, e o do while verifica a sua condição depois de executar as instruções definidas em seu corpo. Um loop while é utilizado para executar repetidamente um conjunto de instruções enquanto a sua condição for avaliada como verdadeira. Este ciclo verifica a condição antes de iniciar a execução da declaração. O loop do while é utilizado para executar repetidamente um conjunto de instruções até que a condição que ele utilize seja avaliada como falsa. Este loop verifica a condição após completar a execução de todas as declarações em seu corpo de loop. Nunca se esqueça de utilizar o ponto e vírgula para encerrar o loop do while depois de especificar sua condição. Mesmo alguns programadores experientes podem ignorar esta etapa. Você lembre-se também que pode utilizar chaves com os loops do while que definem múltiplas linhas de código para executar em cada interação. Sem o uso de chaves, apenas a primeira linha de código será considerada como parte do while. Lembre-se, tanto o loop while como o do while executam um conjunto de declarações até sua condição de término ser avaliada como falsa. A única diferença entre essas duas declarações é que a do while executa o código pelo menos uma vez, mesmo se a condição for avaliada como falsa inicialmente. Vamos agora comparar o loop for regular e o loop for aprimorado. O loop regular, embora complicado de usar, é muito mais poderoso do que o loop for aprimorado. O loop for aprimorado não pode ser utilizado para inicializar uma matriz e modificar seus elementos. O loop for aprimorado também não pode ser utilizado para excluir os elementos de uma coleção.
e também não pode ser utilizado para repetir várias coleções ou matrizes no mesmo loop. Vamos comparar agora o loop for e o loop while. Você deve tentar utilizar o loop for quando você sabe o número de interações. Por exemplo, quando você está interagindo através de uma matriz ou coleção, ou quando você está executando um comando em um loop para um determinado número de vezes. Agora, você deve tentar utilizar o do while ou um loop while quando você não sabe o número de interações de antemão e quando o número de interações depende de uma condição para ser verdadeira. A instrução break é utilizada para sair ou interromper um loop, como o for, do while e while, bem como com instruções switch. A instrução contínua é utilizada para ignorar as etapas restantes na interação atual e começar com a próxima interação de loop. Em Java, nós podemos adicionar rótulos para os seguintes tipos de declarações: um bloco de código definido utilizando o par de chaves, todas as declarações de loop, for, while, do while, condições condicionais, if, declarações switch, expressões, atribuições, instruções de retorno e blocos try. Podemos utilizar a instrução break rotulada para sair de um loop externo, como podemos ver no exemplo.